A besta queria trazer algumas reflexões sobre o oitavo rei. Quem é o oitavo rei? É um rei que procede dos sete, né? A besta ela tinha sete cabeças, que são sete montes e que são ali sete reis. Simbologia, está dando explicação. Montes na Bíblia são reis ou reinos. Isso é muito claro em Daniel, em Isaías, enfim. Nos Salmos, o Egito é chamado de besta, enfim. Então, não são pessoas, a profecia não trata de pessoas. Até porque não caíram 5 pessoas, caíram 5 reinos. E quais são os reinos que caíram? Egito, Assíria, Babilônia, Medopécia e Grécia. Eram os inimigos do povo de Deus, que haviam perseguido o povo de Deus. E a religião, por exemplo, a imortalidade da alma veio de onde? Da Grécia. O Egito aprisionou os israelitas, enfim, esses 5 reinos eles já haviam caído. Então a besta ela sempre existiu e no tempo do Egito a besta era o Egito, no tempo de Babilônia a besta era a Babilônia, no tempo de João a besta era o Império Romano. Então 5 já haviam caído e um existe, disse o anjo. Qual era esse que existia? Já existia o Vaticano? Já existia o Egito nessa época? Já? Não. Já tinha passado o Egito e não tinha chegado outras coisas ainda. Era o Império Romano que existia no tempo de João, que era o sexto. E o sétimo era o que veio depois do Império Romano. Qual foi o império que veio depois do Império Romano? O Império Romano sobe em 163 a.C. e cai em 476 depois de Cristo. E aí surge em 538 o Estado Papal, né? Então, o poder papal é a sétima cabeça. E a oitava? A oitava era o oitavo rei, ele procede dos 7, ou seja, ele tem a mesma natureza dos 7. Não pode ser o diabo, não pode, tem que ser Se os 7 são poderes políticos, então o oitavo que procede deles também é um poder político, da mesma natureza. E quem é o 7? O oitavo é o que era, que é e há de vir. Então o Ranco nessa lição vai trabalhar a ideia de que o poder papal ele vai ser ferido na Idade Média pela Revolução Francesa. Ele volta no tempo do fim da mesma forma que ele voltou na Idade Média. Então é o mesmo poder. Claro, o Satanás está por trás com o protestantismo, enfim. Então o papado manteria a Babilônia, a união de todas as religiões. Por que o oitavo rei não é Satanás, por exemplo? Ele está por trás, Satanás, mas porque ele não é ali o império. Primeiro porque ele não é comum dos 7. Ele gerou os 7, mas ele não é comum dos 7. Os 7 eram impérios. Segundo, no começo do capítulo, né, na sexta praga aparece o dragão, a besta e o falso profeta. No capítulo 17 aparece também a Babilônia, a mulher, e a besta e os reis, os 3 poderes. E no Armagedon, no capítulo 19, no versículo 11 e o 13, aparece, sabe o quê? Jesus vindo com os anjos no dia do Armagedon, guerreando contra a besta e o falso profeta. E com o dragão também aparece o dragão. E o que acontece? Essa besta aqui, que é o oitavo rei, ela é morta na volta de Jesus. Ela é aprisionada junto com o falso profeta, lançada no fogo de enxofre. Então, se ela fosse Satanás, ela seria destruída na primeira vinda, que não faz sentido. Porque Satanás ele é aprisionado e só vai ser destruído depois do milênio. Então, nesse contexto, Satanás é sempre chamado de dragão. Ele está por trás de tudo, mas ele não é aqui a besta. Tem outra possibilidade dessa besta ser os Estados Unidos? Tem. Dornelles defende isso. Mas a ideia aqui é que a besta é um poder político religioso que apoia o sistema global de Babilônia com todos os seus erros e todos os seus enganos. E a ideia central irmãos, no tempo do fim agora, capítulo 17 acontece antes das pragas, viu? Porque na quinta praga cai uma praga sobre o reino da besta. Nos últimos dias agora, irmãos, teremos esses 3 poderes, 3 alianças. A aliança dos santos, o bom ecumenismo. A aliança das religiões falsas contra o povo de Deus, que não guarda a lei de Deus, nem ama a Jesus de verdade. E a aliança dos poderes políticos, que vão apoiar a Babilônia. E você vai estar de qual lado, né? É hora de sermos fiéis e meditarmos nisso. Deus está descortinando. É claro que tem muita coisa que a gente não sabe ainda. A profecia não se cumpriu, a gente está só dando as linhas gerais. Mas tem uma promessa no capítulo 17, versículo 14, que diz que o Cordeiro vai vencer todos os 3, vai destruir no Armagedon, Babilônia, o dragão, todo mundo, e nós venceremos com eles. Você está querendo vencer com Cristo? Não se engane. Pastor, como é que vai ser o fim do tempo? Eu não sei, mas eu tenho uma ideia pálida, igual à Idade Média.
Você quer imaginar o fim dos tempos? Imagina como foi a Idade Média. Da mesma forma que o poder religioso e poder político se uniram na Idade Média, se uniram no Egito, se uniram no tempo de Daniel, de Babilônia, vai se unir no tempo do fim. E nós temos que ter a mesma fidelidade e seriedade de Daniel, sermos fiéis a Deus, envolvermos a pregação do Evangelho, irmos para a rua, irmos amar as pessoas, servir as pessoas, não criticá-las, abrir os olhos dela, porque Deus tem um povo em Babilônia. Ele diz: sai dela, povo meu, sai dela, povo meu. Deus te abençoe, te dê um feliz sábado e que fique isso claro na sua mente, tá bom? Só um detalhezinho. Na visão, é um ponto que a lição destaca, na visão o profeta vai até o tempo do fim. Então, mas na explicação da visão, a explicação sempre é dada no tempo do profeta. Então, quando ele fala assim, 5 caíram e um existe, ele está se referindo ao tempo de João. E ali é uma base cronológica para você interpretar a profecia, tá bom? Então, que Deus te abençoe. Esses são os pontos principais da lição.